Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, estamos no 6º domingo depois de Pentecostes e dentro da 8ª dos Santos Apóstolos, São Pedro e São Paulo. No Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, essa multidão ficou com Nosso Senhor 3 dias e 3 dias no deserto. Normalmente, a multidão ia atrás de Nosso Senhor, uns interessados em milagres, que era a maior parte dela, e outros interessados em ouvi-lo, porque até a própria multidão exclama que os fariseus e os saduceus já não pregavam a verdade como deveriam, então as pessoas ouvindo a pregação de Nosso Senhor, porque as almas estavam sedentas, famintas de Deus, elas saíam saciadas. Então era muito prazeroso ouvi-lo, porque até vão dizer, não há quem pregue como ele. Os saduceus e os fariseus conheciam a verdade. E Nosso Senhor vai dizer, não, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Não. Porque o obrar deles estava iníquo, mas ainda ensinava a verdade. Mas a verdade já estava sendo adulterada pela malícia da vida com que eles levavam, por isso a multidão já não tinha grande satisfação de ouvir os sacerdotes do templo, os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, mas sim de ouvir Nosso Senhor. Então essas pessoas ficam 3 dias. E nós sabemos que quando nós queremos alguma coisa de verdade, nós não olhamos as dificuldades, porque quando nós queremos, nós fazemos. Então essa multidão está em crianças, outro evangelista dirá que eram crianças, mulheres, que não foram contados, então dá a entender que eram muito mais do que 4.000 pessoas, e os 4.000 que foram contados não eram somente os homens que ali estavam. Então 3 dias no deserto, ouvindo Nosso Senhor. Nosso Senhor falou os 3 dias. E os senhores sabem, um sermão de 45 minutos é difícil de ouvir, não? Imagine 3 dias. Mas por que não sentiu o peso da pregação? Porque eles queriam ouvir Nosso Senhor. Quando nós queremos, o que é pesado se torna leve. E o que é desagradável se torna agradável. É a força da vontade do homem. Estas almas, Nosso Senhor que prescruta os corações, ele não vai entrar na questão de desejosos de milagres ou de ouvir a pregação. Por quê? Porque Nosso Senhor veio fazer milagres e ensinar a verdade. Então nós não vemos Nosso Senhor incriminar essa multidão, mas o Nosso Senhor se move a compaixão porque estas almas estiveram ali com sinceridade. 3 dias. E aí Nosso Senhor, delicado, porque está a pensar, se eu os envio... Estamos no deserto, até chegar em suas casas eles vão desfalecer no caminho, porque são 3 dias, 3 noites sem comer e sem beber, só para ouvir Nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo moderno, se acreditasse no que acabamos de ouvir, diria assim, uma multidão fanática. E se nós olhamos com racionalismo maligno, que às vezes sopra no nosso ouvido ou apodera de nossas almas, nós diríamos o mesmo. Mas só que vamos ser sinceros que aos olhos de Deus... Por isso, Nosso Senhor não increpa as disposições dos que querem milagres e ouvi-lo. Nosso Senhor vai fazer este favor de multiplicar os pães, por quê? Porque são almas fervorosas. E isso faz toda uma diferença. Nosso Senhor no Apocalipse disse que os tíbios ele ia vomitar de sua boca. Desculpem, o termo é do próprio Deus. Agora, quando nós vemos fervor em todas as passagens do Evangelho, Nosso Senhor sempre corresponde com milagre. Por quê? Porque o fervor sempre é sincero. A tibieza pode ser sincera, sim, mas é de um estado deplorável de nossa alma, que nós cultivamos a nossa vida católica com o mínimo do necessário, do mínimo e selecionamos. Aí a nossa alma fica tíbia. E Nosso Senhor aos tíbios ele não faz milagres. Mas agora quando as almas estão no fervor ou desejosas de fervor, por isso vão 3 dias ouvi-lo, aí Nosso Senhor faz um milagre, porque elas são almas sinceras que buscam a perfeição. Nessa crise da igreja,
Nosso Senhor nos colocou nesse deserto. E é muito interessante. Nosso Senhor prega na cidade também, no templo, mas só que ali naquela região estão muitos curiosos. Mas agora, para sair da cidade, do templo e ir para o deserto, são pessoas que querem ouvi-lo de verdade, hein? E querem estar retiradas com ele. E para esses, Nosso Senhor faz um milagre da multiplicação dos pães. E parece bom, uma coisa simples, dar de comer uns pães e uns peixes. Mas é a delicadeza de Deus que os saciou o corpo e deixou a alma deles saciadas com este milagre. Toda vez que nós alcançamos uma graça, ou Deus se digna em sua infinita bondade fazer um milagre, é algo que enche a alma da pessoa. Porque viu uma ação de Deus que normalmente nós não vemos. Não que Deus não faça milagres, mas quando Ele faz é uma coisa que nos impacta. E vemos o dedo e a mão de Deus tão próximo e aquilo causa um grande fervor na alma. Então, nosso Senhor vai fazer isso para as almas fervorosas. Agora, queridas almas, nós estamos nesse deserto, hein? Foi muito fácil servir nosso Senhor enquanto a igreja estava no auge da sua glória, santos por cada esquina, as catedrais medievais e todos os templos por aí, magníficos que a fé se dignou erguê-lo. Mas seguir nosso Deus no deserto, no desterro, nas casas, nas catacumbas urbanas, ser chamados de fanáticos desequilibrados são elogios. De gente perturbada e com toda a ladainha e rótulos que colocam, só não damos atenção, porque diante de Deus sabemos que não somos nada dessas coisas, esperamos não ser, se somos, bom, busquemos que Deus nosso Senhor nos cure desses males, mas quando nós estamos preocupados com o fervor da nossa alma, nós não importamos se nosso Senhor está no templo de Jerusalém, ou ele está na casa de Simão, ou na beira do mar com São Pedro. Não importa onde ele está, importa que ele esteja. Isso que importa. Então, se Nosso Senhor está na catedral medieval ou está nas catacumbas dos 3 primeiros séculos e nas nossas catacumbas urbanas hoje, se nós buscamos Deus, nós vamos onde Ele está. E nós temos a certeza que Ele só não está, que Ele não está, melhor, fora da nossa fé católica. Por isso, ninguém busque Deus onde Ele não está. Deus não está na heresia, no cisma, na superstição. Deus não está nesses lugares. Mas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, Ele está, e é aí só neste lugar que Ele se deixa encontrar nessa terra. E por isso nós vamos atrás dEle. Se nós vamos atrás de Nosso Senhor, de fato, temos um motor. É o fervor, sim, que nos leva a estar onde Ele estiver. E ir ao encontro de Nosso Senhor. Ou para ouvi-lo, ou seja, aprender o que Ele tem a nos ensinar e também buscar os seus milagres, se isso for sincero, Deus nos dá essa graça. Então, essa multiplicação de pães é a concretização do quê? Da sinceridade daquelas almas que Deus faz o que elas quiseram, elas encontraram ser instruídas e elas quiseram ver o poder de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por isso elas encontraram um milagre. O milagre é o que? Deus suspende as leis que Ele mesmo estabeleceu e faz um portento fora das suas leis. Uma das leis muito simples é que de um pão eu posso fazer 2 ou 3 se eu repartir, mas só que aí não é um pão, é um pedaço. O modernismo racionalista vai dizer assim que aquela multidão, cada um tinha um pedaço de pão debaixo das suas, sei lá, axilas, e foram repartindo e virou um milagre. Não, isso é uma estupidez, hein? Os apóstolos não estão dizendo que foram 500 mil pedaços de pães. Não, Nosso Senhor fez o quê? Daqueles poucos pães, 5 pães, e daqueles 2, 3 peixes, Nosso Senhor fez o quê? Mais de 10 mil, porque sobraram cestos. Nosso Senhor faz uma multiplicação milagrosa de algo que, bom, a nossa capacidade humana é impossível. Nós podemos buscar farinha, fermento, mão diligentes, fornos, assar, e é isso que nós podemos multiplicá-lo, mas não é milagre. Vamos usar um modo comum e corrente de fazer as coisas nessa multiplicação. Agora, Nosso Senhor, por sua onipotência, com sua oração de 5 pães, fazer 5 mil, e não são pedaços, são pães inteiros,
Ele suspende as leis que ele estabeleceu e aí ele faz um prodígio, um milagre que só ele pode fazer na sua onipotência. Nós não podemos falar para os pães, se tornem 1.000, eles vão continuar sendo 2 ou 10, ou sejam quantos forem. Agora Deus pode. E quando nosso Senhor fez esse milagre, ele assinou com a sua mão que as almas que estão no fervor e querem ouvi-lo, querem segui-lo, aonde ele estiver, vão encontrá-lo e vão encontrar muito mais do que nós estamos buscando. Então, queridas almas, o que nós mais desejamos são milagres. Quem não quer um milagre? Não é necessário ir na Igreja Universal do Reino de Deus, porque o grande milagre que lá existe não é nenhum verdadeiro, porque Deus não faz milagres fora da sua igreja. Lá são prodígios que o diabo faz num terreiro de macumba, no centro espírita, para enganar as almas que andam somente atrás de favores. Mas as almas que querem ouvir Nosso Senhor, que querem encontrar Nosso Senhor e ouvi-lo, aí Deus faz esses milagres. Por quê? Porque os milagres é assinar Deus com a sua mão. Agora, quando nós buscamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, esta mão que vai assinar vai ser a mão do diabo. Então são os prodígios. Prodígios são coisas que qualquer anjo pode fazer, quer os do céu, quer os do inferno. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes essas coisas aos nossos olhos são milagrosas, mas se não é buscar nosso Senhor onde Ele está, por isso é na sua igreja, e buscá-lo com sinceridade e fervor, muitas vezes nós somos enganados. Nós buscamos as coisas erradas e para assinar o erro, o diabo empresta aí o seu chifre, sua mão e assina. Então não devemos andar atrás de milagres porque vamos encontrar prodígios e aí a explicação porque muitas seitas hoje acabam angariando almas e também todos os fundos econômicos porque custa caro economicamente e custa muito mais que o preço de suas almas andar atrás de milagres. Mas se vamos ao deserto para ouvir Nosso Senhor, aprender o que Ele tem a nos dizer, aí nós vamos encontrar milagres. O primeiro é ter essa disposição de alma, porque hoje quem quer ouvir Cristo? Quem quer conhecer a doutrina católica? E nos dá essa disposição de conhecer a verdade, seguir a verdade, onde ela estiver, já é um milagre, porque Nosso Senhor nos converteu. E esta conversão, mudar a vontade do homem, só Deus e nós podemos fazer. Normalmente nós não fazemos, porque nós queremos um pouco de Deus e um pouco do mundo. Mas querer Deus absolutamente, ir atrás aonde Ele estiver e o segui-lo no deserto, no Calvário, na cruz, aonde Ele estiver, bom, esse é o primeiro milagre. E as outras coisas vêm por abundância da bondade de Deus Nosso Senhor. Então nessa crise, busquemos Nosso Senhor, hein? E o grande milagre é encontrar Nosso Senhor aonde Ele estiver, mesmo com tanta clandestinidade, com tantas dificuldades. Nós também viemos de longe, mas o que Ele vai dar não é uma multiplicação de pães, porque graças a Deus em nossas mesas nós temos, mas hoje o comungar, que é o pão do céu, é um milagre dos milagres e é o mais necessário para a nossa subsistência, para que ao voltar para este mundo, para os nossos deveres, até a próxima missa, não desfaleçamos no caminho, porque nós comemos, sim, o que? O pão? Não, o corpo de Cristo. Nós bebemos o que? Um vinho? Não, o sangue de Cristo, e este é o milagre que supera a ressurreição de Lázaro, a cura de cegos e coxos, tudo, porque a Eucaristia é o milagre dos milagres por excelência que nós temos em cada Santa Missa. Então, nunca nós vamos atrás de Deus e não vemos o milagre. Cada Santa Missa é um milagre para nossas almas. Então, diante disso, nós devemos fazer com que nossas almas sejam fervorosas. Porque nós encontramos Nosso Senhor na Santa Missa, nossa fé nos diz com certeza que nós comungamos Nosso Senhor, nós vamos voltar para nossas casas, a próxima missa não pode ser uma missa a mais, hein? Por isso as almas que andam atrás de missa encontram missa. Mas só que nós temos que ir na missa para quê? Para encontrar Deus. E aí esta conversão de estar hoje com Nosso Senhor foi uma graça imensa. E a próxima missa deve ser mais do que a de hoje. E não se contentar só com missa por missa. A nossa oração, eu rezei hoje um terço, maravilha. Amanhã eu vou rezar o outro, perfeito, esse é o nosso dever. Mas só que a nossa oração não pode ser o mesmo que rezou hoje, vai rezar amanhã e só temos a diferença de ter um terço a mais na nossa vida. Não. Porque todas as vezes que as almas fervorosas foram a Nosso Senhor, elas saíam mais fervorosas.
É como acrescentar lenha a uma fogueira. Essa chama vai acrescentar, vai crescer de tamanho, e ao crescer em tamanho, cresce em intensidade de calor. Isso é necessariamente o efeito que se segue. E da mesma forma, a alma fervorosa, ao ter estado com Nosso Senhor, recebe mais lenha. E na próxima, Nosso Senhor colocará mais lenha em nossa alma para aumentar o fervor. E se as nossas almas não aumentam de fervor, é porque nós não estamos buscando Deus com tudo que Deus tem para nos dar. Aí nós vamos somente para o milagre, uma graça. Ou às vezes a Santa Missa, porque fizemos isso ao fim da nossa existência, mas sem dar atenção a tudo que a Santa Missa quer nos dar. E as nossas almas ficam tíbias, frágeis, inclusive anêmicas, tendo a maior de todas as graças, que é a Santa Missa. Tendo o maior de todos os alimentos que se pode ter e o mais saudável para nossas almas, que é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, e mesmo comendo do corpo de Cristo, bebendo do seu sangue, nossa alma continua anêmica. Por quê? Porque nós criamos aí uma resistência para não se robustecer da fortaleza de Cristo. E qual é essa resistência? A tibieza. Porque ao ser vomitados da boca de Cristo, nós também, cruel e desagradável exemplo, acabamos vomitando também tudo aquilo que Deus nos deu. Nosso corpo, nossa alma não quer ser assimilada a Cristo e acaba tendo Nosso Senhor e não se assimilando a Ele. E aí explica esta explicação porque o católico, tendo tantas graças por um lado, se torna tão desgraçado por outro, porque não as abraça pelo fervor. Então, o que devemos ter, e aí a nossa conclusão, de fervor? Primeiro, a nossa vida consiste, a existência do católico, em conhecer e amar a Deus. O conhecimento do catecismo não é um luxo, não é pueril, hein, esse nome catecismo, pensando que é para as crianças, não. Desde o sacerdote a qualquer batizado, nós necessitamos conhecer o catecismo, hein? E haverá uma prova do padre, isso eu prometo que um dia farei uma prova com os senhores. Mas no juízo particular, quando nós morrermos, Nosso Senhor vai nos perguntar do catecismo. E vamos chegar, qual é o 7º mandamento? Fala, Senhor, eu não sei. Então, ide para o fogo eterno. Por quê? Porque nós devemos conhecer os 10 mandamentos, que é o que nós devemos fazer ou evitar, fazer o que nos manda e evitar o que nos proíbe. Como nós vamos aproveitar, no bom sentido da palavra, de aproveitar a graça da Santa Missa, se nós nem sabemos o que é a Santa Missa? Aí vão falar assim, a missa tradicional é mais bonita, o padre usa uma casula melhor do que aquela que parece uma camisola da missa nova, eu me senti bem e ela é bonita. Não, mas não é questão somente da beleza. A beleza da missa tradicional segue da verdade, porque a verdade é bela. Bom, logo a missa tradicional tem a sua beleza, mas o que é a Santa Missa? Qual a diferença dessa para outra? Essa é um sacrifício e a outra é uma ceia. Isso muda radicalmente a finalidade, a existência e as graças que se supõem. Então, para quê? Para aproveitar, no bom sentido da palavra, repito, as graças, eu tenho que conhecer. Então, a multidão tem que ir ao deserto para conhecer a doutrina. Então, para a nossa alma estar no fervor, o conhecimento do catecismo. Senhores, tenham que o vosso servidor, os sacerdotes tentam instruí-los, mas não se contentar com essa instrução que nós fazemos depois da Santa Missa. Nós temos que ter grande desejo de conhecer nosso. Aí tem os livros dos santos, boas obras, a vida dos santos também é conhecer a doutrina católica, porque o evangelho vivido, nós temos aí os escritos dos santos, mas sempre sem omissão alguns artigos do catecismo, conhecê-los de memória, tentar entendê-los e, na dúvida, pergunte ao sacerdote. Estamos para instruí-los na doutrina. Perguntamos tantas coisas ao sacerdote, por que não perguntar a mais importante, que é o conhecimento de Deus, que é pelo catecismo? E depois, 2 coisas. A nossa Santa Missa. Nós devemos buscar a Santa Missa, nós devemos buscar os sacramentos, mas é para unirmos a Nosso Senhor. Às vezes nós fazemos da Santa Missa um encontro social. É verdade que nós nos vemos poucas vezes, cada um está no seu deserto, sozinho, praticando a religião, com muitas dificuldades. Quando vemos outros que praticam o mesmo, é agradável. Sim, é agradável, muito bom. Mas só que esta parte é um efeito segundo. O mais importante é
assistência da Santa Missa para se unir a Deus. Por isso a preparação, o silêncio, o recolhimento antes da Santa Missa. Por quê? Porque a graça da Santa Missa é muito maior do que o convívio com os homens. E se nós aproveitamos do fervor da graça da Santa Missa, um dia estaremos no céu, com fé em Deus, e lá nós vamos conversar a eternidade inteira sem nos falarmos. Então, para poder ter esse convívio social que lá realmente se dará com perfeição, na caridade perfeita, assistamos à nossa missa e busquemos, em primeiro lugar, se unir a Deus. E aí os milagres que precisamos, que a conversão daquele familiar difícil, lá no emprego, aquelas pessoas que são também adversas à religião, Deus fará. Porque quando nós buscamos a Deus, nós encontramos e junto com Deus Ele dá a solução a tudo aquilo que se levantará contra Ele para impedir a nossa união para com Ele. E aí isso daí é com Deus Nosso Senhor. Então buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas, como Ele diz, serão dadas por acréscimo. Então pensamos isso a Nosso Senhor. Então nessa crise não devemos dar desculpas, hoje é difícil. Não, Nosso Senhor está no deserto. E as almas que querem encontrá-lo vão procurá-lo e vão encontrá-lo no deserto. E a partir de encontrar Cristo, receberá todas as graças que se supõem de encontrar Nosso Senhor. A verdade, em primeiro lugar, catecismo, e a santificação, que são os sacramentos e, por excelência, a confissão, Santíssima Eucaristia, a Santa Missa como o sacrifício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.